Então, questão número 18. Adriano, Bruno, Carlos e Daniel participaram de uma brincadeira na qual cada um é um tamanduá ou uma preguiça. Tamanduá sempre dizem a verdade e preguiça sempre mentem. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Toda vez que eu for me referir a uma das pessoas, eu vou escrever a primeira letra do nome delas. Tá? E se eu quiser dizer, por exemplo, que o Adriano é um tamanduá, eu vou colocar assim, Adriano, setinha T. Isso vai significar que o Adriano é um tamanduá. Tá? E se eu quiser dizer que ele é uma preguiça, eu vou dizer que o Adriano é uma preguiça, desse jeito aqui. Então, para resolver essa questão, vamos fazer o seguinte. Vamos começar supondo que o Adriano é tamanduá. E ver o que acontece. Se a gente chegar em algum absurdo, é porque o Adriano tem que ser preguiça. Porque ou é tamanduá ou é preguiça. Então, se o Adriano é tamanduá, ele está falando a verdade. Então, Bruno é uma preguiça. Como ele está falando a verdade, então a gente tira que Bruno é uma preguiça. Beleza, mas se Bruno é uma preguiça, ele sempre mente. Então, quando ele diz que Carlos é um tamanduá, ele está mentindo. Se ele está mentindo, é porque o Carlos tem que ser uma preguiça. Porque se o Carlos fosse um tamanduá, ele estaria dizendo a verdade. Beleza, agora a gente sabe que o Carlos é uma preguiça. Só que se o Carlos é uma preguiça, ele sempre diz a mentira. Ou seja, se ele está dizendo que Daniel e Adriano são diferentes tipos de animais, se ele está mentindo, é porque Daniel e Adriano têm que ser do mesmo tipo de animal. Ou seja, se o Adriano é um tamanduá, é porque o Daniel também tem que ser tamanduá. Tudo bem, mas se o Daniel é tamanduá, ele está dizendo a verdade. E se ele está dizendo a verdade, ele está dizendo que o Adriano é uma preguiça. Ou seja, o Adriano é uma preguiça. Note que agora a gente chegou numa coisa inconsistente, né? Aqui no começo, a gente começou supondo que o Adriano é um tamanduá, e a gente chegou que o Adriano é uma preguiça. Ou seja, se a gente chegou numa coisa que é inconsistente, que não faz sentido, é porque o que a gente supôs aqui no começo está errado. Então, o Adriano não é tamanduá. Se o Adriano não é tamanduá, é porque o Adriano ele só pode ser preguiça. Então, se o Adriano é preguiça, ele está mentindo. Se ele mente, quando ele diz Bruno é uma preguiça, se ele está mentindo, é porque o Bruno só pode ser um tamanduá. Se o Bruno é tamanduá, é porque ele só diz a verdade. Então, se ele diz que Carlos é um tamanduá, então o Carlos é um tamanduá. Se o Carlos é um tamanduá, ele só fala a verdade. Então, o que a gente tem? Ele está falando, Daniel e Adriano são diferentes tipos de animais. Se são diferentes, é porque se o Adriano é preguiça, o Daniel é tamanduá. Porque o Carlos disse, né, que eles são de tipos diferentes. E se o Daniel é tamanduá, ele está dizendo a verdade, que é o quê? Adriano é uma preguiça. Que realmente é verdade, né? Que era o que a gente tinha suposto. Então, a gente acabou de descobrir qual é o tipo de cada um desses amigos, né? O Adriano é preguiça, o Bruno é tamanduá, o Carlos é tamanduá e o Daniel também é tamanduá. Então a pergunta dele é quantos dos quatro amigos são tamanduá? São esses três aqui, né? O Bruno, o Carlos e o Daniel. Ou seja, resposta item é 4.